muitas vezes ele nem coloca custo naquilo, porque muitas vezes é uma mão de obra ociosa, diferente daquele que pensa em fabricar para comercializar. Correto, tá? Mas vai funcionar da mesma forma, né? Aí que tá, imagine uma vitamina, mamão, abacate, leite e açúcar, feito no garfo e ele feito no liquidificador. Não vai funcionar da mesma forma. É inferior o traço da mistura comparado com um bom triturador que tem como uma função vamos falar um liquidificador numa vitamina, tá? Então o tijolo feito com o triturador, como eu disse antes, ele já começa gerando, além de custo reduzido em mão de obra, aumento de produtividade e, o mais importante, qualidade final do produto e redução de custo. Isso é indiscutível. Falando de custo, aí eu peguei uma palavrinha que você falou de desperdício, né? A gente fala muito hoje sobre reciclagem de materiais, a gente fala muito sobre entulho de obra que sobra, o que sobra. Como que funciona isso? Dá para a gente usar no meio dessa mistura, de repente triturar tudo? Como funciona? Tem que ter algum cuidado para colocar esse tipo de material? Existe algum material que seria, sei lá, usual das pessoas de colocar, misturar com isso, fazer essa mistura aí e aproveitar? Bom, você falou a palavra desperdício, tá? Como que funciona isso no solo cimento? A gente pode utilizar outros materiais? Eu já vi eu vi muitas coisas, assim, tipo, sei lá, pegar garrafa PET, picar e jogar junto. Já vi alguns materiais bacanas, entulho de obra. Às vezes o cara tem o entulho de obra, de repente ele queria, sei lá, usar esse triturador que você falou agora há pouco e moer tudo e colocar lá no meio da mistura. Pode fazer isso? Não pode? E quais os riscos que tem de fazer isso aí de uma forma, sei lá, leiga? Olha, não pode, não deve, não recomendo, e isso é um grande risco, porque nós não podemos esquecer que o problema não é ter uma peça moldada, é ter a patologia da peça para dizer que daqui a 3, 4, 5, 10 anos a peça continua intacta sem gerar grandes problemas. Muitas vezes a mistura de um agregado no meio, uma matéria-prima, ela pode causar grandes danos para o futuro. É uma doença que se está pondo no tijolo. Veja bem, fomos muito bem claros quando falamos solo, cimento, é uma matéria-prima altamente selecionada. Ela tem que ter até uma composição própria do volume de areia para o volume de argila. Ninguém falou em plástico, ninguém falou nada disso. Ninguém falou em entulho de obra reciclado para o solo cimento. Óbvio, misturar você pode, fazer o tijolo você pode. Agora, que o tijolo vai prestar, isso é uma outra conversa. Então não se deve, não recomendo, em hipótese alguma, que se coloque qualquer agregado de material oriundo de sobras, porque há algumas exceções, mas ela tem que ser feita com o apoio de uma equipe química muito boa, que conheça as composições de granulometria do solo e as reações junto ao cimento. Vamos dizer o seguinte, nem cimento demais você pode colocar que estraga o tijolo. Você não pode pôr de menos, mas também você não pode pôr demais. Se nós estamos falando areia, a areia também que vai na terra, que ela é oriunda das mesmas origens, ela tem granulometria. Ela não pode ser uma areia grossa como um pedregulho, ela não pode ter uma areia grossa porque fizer um tijolo cascudo, feio. Ela não pode ser uma areia extremamente fina, porque ela não vai conseguir preencher os vãos. Por isso que o laboratório nosso dá respaldo, ou seja, nós damos respaldo a você para garantir a qualidade não inicial, a qualidade para o futuro ter uma casa com todas as garantias, porque todo mundo quer isso, moradia. Ninguém inventou tijolo para falar tijolo, nós inventamos tijolo para fazer casas, e casas são habitadas por ser humano, e a qualidade de vida aqui dentro tem que ser a prioridade para tudo isso daí, tá? Correto. Então, assim, se a gente for falar de entulho de obra, se ele for triturado, o ideal é mandar para cá para dar uma estudada nisso, ou de repente eu posso fazer esse meio termo aí, ou não mesmo? Vladimir, vamos pensar o seguinte, é possível de usar um entulho de obra? Porém não para o solo cimento. É uma outra palavra que não é solo cimento, chamado vibromoldagem. Como seria fabricar uma peça de concreto, como seria fabricar um bloco de concreto.
Na vibromoldagem, que não é o solo cimento, ainda mesmo assim eu tenho que qualificar esse entulho, porque veja bem, o entulho de quem demoliu um prédio é diferente do entulho de quem demoliu uma ponte, um viaduto. E é diferente de quem tem um entulho naquelas caçambas, das casas da periferia, onde muitas vezes o volume de argila misturado no meio ou de terra comum é muito grande. Então, nada da construção civil tão simples como parece. Você deve sim sempre contar com o respaldo, com o apoio de um profissional habilitado, mas habilitado com profundo conhecimento. Por quê? A tentativa de todos é usar rejeitos, sobra, lixo, que isso é um grande apego ecológico. Alguns possíveis, outros infelizmente não. A pergunta é, o que você vai resultar garante a qualidade de vida do morador? Garante a longevidade ou a durabilidade da casa? Isso é um tópico mais importante para ser discutido. Tá? Correto. Então vamos ficar ligados nisso, porque se você for um dia fabricante disso, você pode estar oferecendo aí não uma solução, né? Não, você pode gerar um problema para você mesmo, porque a fatal é que a pessoa, alguns morrem sem nunca ter feito uma casa. Imagina o coitado, gasta todo o dinheiro dele, constrói uma casa e a matéria-prima não presta. Óbvio que esse cidadão vai ter que te acionar judicialmente e óbvio que ele vai ganhar, porque o aventureiro foi você, não ele. Ele comprou uma peça que tem resistências e qualidade prevista dentro das normas técnicas brasileiras, ou seja, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nós temos que respeitar as normas, porque afinal de contas são resultado de estudos. Correto. Tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre a cura, né, desse material, né? Eu estou vendo que a gente não vai queimar. Ele não precisa queimar. Então deve ter alguma coisa que a solução aí, né? O que é? A mágica, né? Qual que é a mágica? A gente faz assim, ele não. Como se cura esse material? Olha, na verdade, como eu disse, o sistema tradicional de olaria, infelizmente, está ficando extinto em todo o planeta, justamente por causa da queima, que é o que faz da resistência. Porque a argila é o grande vilão, né? É o grande vilão, tá? A argila, na verdade, ela depois de moldada, ela começa a perder a umidade, ela começa a retrair, empenar. E o solo cimento, pelo contrário, ele trabalha com baixo teor de umidade, um baixo consumo de água para poder soldar liga. E o mais importante, o cimento reage quando entra em contato com a umidade. Consequentemente, aquela baixa umidade, algo em torno de 3% a no máximo 4%, que praticamente é a umidade de escavação do próprio terreno, era o suficiente para o cimento catalisar, para ele reagir. O maior segredo que existe é o seguinte: o tijolo assim que moldado deve ser empilhado num parde ou na lateral do equipamento. Se for um maquinário manual, móvel, a pilha fica, a máquina anda. Se for uma máquina de grande porte, a pilha anda e a máquina fica. Ou seja, quando a pilha anda, ela é colocada num pallet. Esse pallet, muitas vezes, ele é encapsulado com uma capa protetora plástica para justamente não perder a umidade. Porque se eu perder a umidade num prazo muito curto, não me dá tempo do cimento fazer toda a trabalhabilidade dele, a reação dele. Consequentemente, seria como pegar uma picanha, colocar no meio do fogo e passar rápido. Ela queima, mas não assa. Então, o processo cura do produto chamado solo cimento, ele é feito com retenção de umidade e, pelo menos durante 3 primeiros dias, não pode estar exposto diretamente ao sol, salvo dele estar protegido com uma cápsula plástica, como fosse um saco embebendo ele. Porque o sol passa pelo plástico, a água evapora, bate no plástico e volta para o tijolo. Então você conserva o tijolo úmido, você não perde a umidade. Isso 3 dias nesse processo. Só que tem um pormenor: o grande vilão não é o sol. O grande vilão é o vento. O vento batendo no tijolo, ele leva a umidade embora. Você pega um tecido, põe no varal no sol, vamos falar que ele demora 4 horas para perder a umidade e secar. O mesmo tecido com a mesma umidade, se colocado exposto ao vento, em menos de 2 horas ele perdeu a umidade. Todos esses cuidados que você está falando aqui, ele vai determinar a qualidade do seu material, correto? Além de determinar a qualidade, determina também o sucesso ou o seu insucesso, porque nada na teoria funciona, tá?
Não se dá um livro para quem não sabe ler, e nem tampouco a condição de fabricar um tijolo, solo cimento, para quem não conhece profundamente todos esses detalhes técnicos. Vem aí a importância de um bom treinamento. Vale mais que o equipamento, saber operar, saber fabricar, saber misturar, saber curar. Porque você pode ter a melhor máquina do mundo, você pode ter a terra mais excelente que pode existir, bem qualificada, o cimento fora de série, o misturador, o triturador bem. Aí você compacta o tijolo lindo, maravilhoso, top de linha, número 1. Aí você não sabe curar o tijolo. Você matou o tijolo. Tá? Então você pode comprometer toda uma construção, toda a sua qualidade final, por desconhecimento da parte operacional. Você tem que seguir alguns critérios que nós vamos depois, na prática, ensinar. E isso é muito importante para que também você não arrume dor de cabeça para você, como fabricante de tijolo, ter um produto de péssima qualidade. Ótimo. Como é que eu estoco isso? Depois que curou, aí eu posso fazer uma pilha de 20 metros de altura lá e deixar? Como que... Vamos pensar o seguinte, existe um trabalho histórico do tijolo que é assim. Nos 3 primeiros dias eu sou obrigado a mantê-lo protegido do sol e do vento e úmido. No primeiro dia moldado, ele já tem uma umidade original que foi compactada na máquina. No segundo dia, levanta o plástico, aumenta-se um pouco a umidade com um nebulizador, com uma mangueira. No terceiro dia, você pode molhar à vontade mesmo, você pode inundar o tijolo de água, chegando ao extremo de pegar um tijolo e pôr dentro de uma piscina, se fosse o caso. Tá? Porque o cimento trabalha e seca dentro da água. Só que tem um pormenor. Por volta do 7º dia, vamos supor, que você fez numa segunda-feira, na outra segunda-feira, ele já... Bom, a principal vantagem da máquina, na verdade, ao compactar um tijolo, seja ela manual, hidráulica ou mecânica, é tirar da terra o ar. Veja você, quando você com uma escavadeira faz um buraco no chão, você joga para o lado de fora, vamos dar um exemplo, 50 litros. Mas se você despejar água naquele buraco, não vai caber sequer 30 litros de água. Por quê? Quando a terra saiu, porque ela já estava compactada há alguns milhares de anos, ela infla, ela cresce, ela cria bolsas de ar dentro. E o que a máquina faz, independente do modelo? Ela tira o ar da terra. Então eu coloco 10 centímetros e vou reduzir, vamos dizer, para 6,5 centímetros. Óbvio. Tem que considerar, além do ar, a umidade que compõe a terra. Se a terra estiver totalmente seca, ela vai retrair menos. Se ela estiver mais úmida, ela vai expandir e vai ter que retrair mais. Consequentemente, nós temos que entender o seguinte. Uma máquina não pode prensar muito tijolo. Aquela história de que eu vou dar um excesso de pressão que o tijolo vai sair polido, liso, bonito, esquece. Se você prensar demais o tijolo, você pode criar uma película vitrificada em torno do tijolo. Consequentemente, a água não entra para curar o tijolo, que é aquela que você vai pulverizar depois. Não pulverizando, o tijolo apodrece de dentro para fora. Ou seja, cria-se uma vitrificação e um núcleo fragilizado. Então temos que tomar muito cuidado quando se adquire uma máquina manual, ou mecânica, ou hidráulica, de não alterar as características original de quem a fabricou, desde que ele saiba que esteja fabricando. Imagina uma máquina manual com uma alavanca maior. Quanto maior a alavanca, menor o esforço físico. Consequentemente, você consegue aumentar a pressão. Excesso de pressão, fecha demais o poro, consequentemente, o tijolo não cura, apodrece. Uma máquina mecânica, a mesma coisa, você não sente esforço, quem faz é o sistema mecânico. E uma máquina hidráulica é a mesma história. Então aquela história de falar que eu vou prensar um tijolo com X toneladas de pressão, isso é mito. Porque na verdade você tem que analisar na hora de compactar o volume de solo que vai ser usado, qual é o tamanho da peça, qual a finalidade da peça. Em alguns casos, você pode trabalhar sim com um pouco mais de pressão ou um pouco menos de pressão, para ter mais porosidade ou menos porosidade. Vamos dar um exemplo. Fabricar tijolo no norte e nordeste do Brasil, comparado com o sul do país, é totalmente diferente pela umidade do ar. Fabricar tijolo em Manaus, onde o índice de umidade é alta, sempre vai me dar um tijolo com melhor resistência.
A mesma terra, a mesma máquina, o mesmo cimento, a mesma mistura, o mesmo operador fabricando, vamos falar em Jequié, na Bahia, uma região com menos umidade, a tendência é ter um tijolo mais frágil. Então temos diversos fatores a considerar. O modelo da máquina, a compactação, a umidade e a porcentagem de ar que tem dentro daquele solo pela granulometria. Vem aí a importância de que um bom treinamento vale mais que a própria máquina em si, porque dar uma máquina para quem não sabe operar, com certeza ele vai fazer um monte de besteira com essa máquina. Correto. Na aquisição dessas máquinas, desses maquinários, o Grupo Aguilar ele te dá esse treinamento, como que é? O cara compra e vai embora, não fica sem respaldo? A gente hoje consta em cláusulas contratuais que a empresa oferece todo um treinamento para saber operar a máquina, dar longevidade, dar durabilidade à máquina, bem como saber fabricar o tijolo, escolher a matéria-prima, saber inclusive como é utilizado na construção, quais são as suas reações, e o mais importante, nós não estamos falando quando você compra uma máquina no Grupo Aguilar. Se você comprar uma máquina usada nossa, você já tem direito ao treinamento da mesma forma, porque nós acreditamos que os nossos equipamentos são equipamentos que duram muitos anos. E muitas vezes a pessoa compra a máquina, constrói a sua casa, e aí não tem mais utilidade a máquina. Então ele vai ao mercado, vende a máquina, e esse novo comprador passa a ser o meu cliente. Eu tenho que respeitá-lo. Então esse comprador atual também vai ser treinado. Quantas vezes essa máquina foi vendida? Não se justifica errar. Nós damos apoio para garantir o sucesso de você. Correto. Então, vocês aqui no Grupo Aguilar, vocês têm toda a gama de máquinas para fazer esse tipo de material, né? Me fala nomes mesmo das máquinas, só para ter uma ideia do que existe no mercado. Vamos pensar numa máquina compacta. O que é uma máquina compacta? Mas você tem já para fazer isso aqui só uma, assim, na mão, você tem essa... Não, só o cimento é assim, ele pode ser feito com uma forminha metálica, tá? E com auxílio, como eu fiz na minha primeira máquina, uma carga compactada. Tá. Isso chamaria um improviso. Tá. Quando vira a versão máquina, a máquina mais simples que eu tenho chama-se modelo compacta. Original de uma máquina usada na época da construção das pirâmides. Sim. Para fazer os tijolos com maior precisão. Tanto é que, historicamente, pela National Geographic, é colocada uma máquina já na pirâmide de Queópolis. Estamos falando em milhares e milhares de anos, ninguém está falando de nenhuma novidade. Partindo por esse princípio, que é a lei de Arquimedes, que uma alavanca e um ponto de apoio eu consigo movimentar o mundo, eu também consigo compactar a Terra. Então eu uso uma alavanca, um sistema de jogada de pontos de apoio, onde eu introduzo uma pressão ideal para, de acordo com cada tamanho de tijolos, porque aí vem o tamanho da alavanca. E essa máquina mais simples é uma máquina de baixíssima produtividade, alguma coisa média, 1000 pecinhas em 8 horas com 2 operadores, e que ainda hoje ela é muito usada pelo seguinte, ela é usada em chácaras, sítios, fazendas, para que com a ociosidade da pessoa, e muitas vezes ele sozinho, ele vai fabricando aos poucos os tijolos, para depois sim ele fazer uma casa. E o mais importante, essa história dessa prensa, ela é também destacada na Primeira Guerra Mundial, onde era levado para a guerra e lá a pessoa moldava tabletes de terra sem cimento e era usado justamente para fazer as barricadas de proteção deles, que era improvisar uma obra em poucas horas, em poucos minutos. Então você pode levar essas máquinas no canteiro de obra, por exemplo? Com certeza. Você pode transportar isso aí, sua fabriquinha vai... Olha, existe cliente nosso que se especializou em pegar uma carreta dessa carretinha, prender na traseira de um carro de passeio, colocar uma máquina, óbvio, de pequeno porte, não pode ser uma máquina grande, coloca lá o triturador, vai até o canteiro de obra, chegando lá ele manda a matéria-prima para o local, porque ele está comprando no fornecedor, na jazida, tanto faz mandar no bairro A, B ou C, então ele manda no local do canteiro de obra. Lá ele industrializa a peça contando com o apoio de uma pequena barraca dessas tipo camping, só para poder dar um suporte para não trabalhar no sol, porque o tijolo produzido ele é envelopado com um saco de lixo, pode ser até um saco de lixo desse daí de 100 litros, encapando as pilhazinhas, faz pilhas menores. Com isso ele ganha algumas coisas, como a qualidade, principalmente o custo,
E quando eu falo qualidade é o seguinte, toda vez que eu movimento uma peça que eu atrito com a outra, a tendência é criar um pequeno desgaste, uma desconfiguração da matéria-prima original. E ela feita no local, ela preserva tudo isso. E o mais importante, não desperdiça mão de obra e tampouco gera também poluição no próprio transporte, porque a maioria dos caminhões hoje são movidos a diesel e isso daí cria uma poluição ao ar. Muito obrigado, Francisco. Eu acho que a palavra já diz, né? Solo cimento, não tem o que inventar, né? Não. Existe todo um mito em cima disso na internet, aí por revistas e tal, mas eu acho que a gente conseguiu passar aqui, né? Você conseguiu explanar legal o que realmente é o solo cimento. Olha, é importante destacar uma coisa que é assim, ninguém está discutindo se o tijolo fica mais barato ou mais caro. Nós estamos discutindo que ele tem que ter qualidade, porque a casa é alguma coisa eterna. Então o fato de eu ter um milheiro de tijolo custando 500, ou 600, ou 700, ou R$1.000, não me faz diferença. Nós estamos falando de uma casa que ela vale no mínimo, hoje, qualquer casinha pequena vale R$100.000, e não é 4, 5, 6, 8 mil reais de tijolo que vai mudar isso daí. Agora, muda sim, se você fizer um tijolo mal feito, e aí você pode comprometer uma propriedade com um valor muito superior comparado ao tijolo. Então é assim, não aventure, não arrisque, tá? Conte com o nosso apoio. A nossa intenção é ter uma parceria e hoje já está durando mais de 4 décadas. Vamos trabalhar junto, conte com o Grupo Aguilar. Ótimo, Francisco. Obrigado. Conte com a gente. Deixe seu melhor telefone aí, porque se as pessoas precisarem, né, das máquinas, de informações técnicas, além da casa ecológica, né, mas deixe seu melhor telefone. Não tem dúvida, veja bem, o ponto de apoio nosso está localizado aqui em São Paulo, onde é a matriz, tá? Fora os outros fábricas que nós temos. E os contatos é o DDD, você fala, Brasil é o 55, o DDD é o 11 e o nosso PABX é 2171-1900. Repetindo, 55 que é Brasil, 11 que é São Paulo, 2171-1900. Ou visite nossa página na internet www.grupoaguilar.com.br. Bom, estou encerrando aqui esse bate-papo com o Francisco Aguilar e vou dizer que nós vamos colocar vários outros vídeos sobre outros assuntos, tá? E tudo isso que nós falamos, teremos vídeos na prática, ok? Muito obrigado.